uma renovação de mente, que uma mente transformada não é apenas ter bons pensamentos, amém? Não é só ter bons pensamentos. Uma mente transformada é uma mente que tem uma estrutura diferente. Ela pensa de forma diferente. Ela não pensa a partir da terra, do natural. Ela pensa a partir do céu, do sobrenatural. Amém? E eu estou muito feliz porque a Naúcha estava falando agora. E, gente, essa semana foi uma semana de milagres. E nós estamos vivendo esse tempo. E nós estamos estabelecendo uma cultura de milagres no nosso meio. Nós estamos estabelecendo uma mente que crê no sobrenatural. Uma mente que crê na intervenção de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades. Nós estamos, então, crendo e criando um ambiente onde os milagres possam se multiplicar. E para isso nós precisamos testemunhar. Fale para o seu irmão assim, testemunhe o seu milagre. Sabe, a gente tem que testemunhar, por quê? Porque a gente tem que edificar a nossa vida, edificar a nossa fé. Lembra quando o pastor Lúcio, no aniversário da minha RJ, falou que um testemunho é Deus dizendo, eu quero fazer de novo. E essa semana a gente teve muitos testemunhos lá no nosso grupo. E desde sábado, cadê o Júlio? Está aí? Desde sábado o Júlio está aqui. Aí já veio me contar ali um testemunho que ele orou para o rapaz lá da faculdade dele. E o braço do menino que não mexia começou a mexer. E o menino não assistia mais aula, só mexendo o braço. Júlio, mas esse teu Deus, hein? Sabe? E milagres acontecendo em nível de provisão, em nível de cura. Cadê o Adson aqui que quebrou o óculos dele? Ele foi lá fazer o exame para comprar um novo óculos e lá estava dizendo no exame que ele estava com glaucoma. E aí ele orou, falou com o Janderson, falou com a Priscila, pediu oração e depois de algumas semanas, 1, 2, eu não lembro, voltou lá e está curado. Não tem mais glaucoma. Por quê? Porque o sobrenatural, porque o reino de Deus interveio na vida dele. O natural desceu. Então nós precisamos entender que nós há muito tempo pensamos de uma forma natural, mas é tempo de renovar nossa mente e sermos transformados pela verdade da palavra de Deus. Então nós entendemos que os milagres, eles são como uma escola para a gente. Quando a gente passa por um milagre, Deus quer nos treinar a pensar de um modo diferente, a se comportar de um modo diferente. Então nós não podemos mais passar por situações onde nós estamos vendo o sobrenatural de Deus na nossa vida, no nosso ambiente, no nosso meio, e dizer, ai que legal, ai que maravilhoso. Gente, esse culto foi tremendo, volta para casa, a semana foi muito legal. Sabe, mas não é comigo, não, é com o outro. Sem algo mudar dentro de nós, sem a perspectiva do nosso olhar mudar diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos. Quando Deus permite que a gente viva um milagre, quando Deus permite que a gente ouça a respeito de um milagre que Ele está fazendo na vida do nosso irmão, Ele está dizendo, muda sua mente, muda a sua forma de ver, presta atenção que eu estou intervindo na sua vida, que o reino de Deus é real para mudar as suas circunstâncias. E esse milagre precisa nos transformar, precisa mudar a nossa forma de viver, de agir diante das circunstâncias, a nossa forma de pensar. Sabe por quê? Porque é possível você ver um milagre, é possível você experimentar um milagre e isso não te mudar em nada. Isso aconteceu com os discípulos. Abre lá sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Em Marcos, no capítulo 6, fala da multiplicação dos pães. E aí, estavam lá e os discípulos queriam liberar a multidão, por causa que eles não tinham que comer. E Jesus falou assim, dê vocês mesmo de comer. Ele disse, como? Deus só não tem aqui, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse assim, chama, deu graças e multiplicou. Mas 5.000 pessoas
comeram nesse dia? A partir de 5 pães e 2 peixinhos. Nesse mesmo dia, mais tarde, mais lá na frente, Jesus foi orar e de repente Jesus vai se encontrar com eles andando sobre as águas. E aí a gente já sabe a história, como foi, aquela macharada, tudo gritando dentro do... Gente, hoje eu estava lendo isso, mas eu achei muito engraçado. Eu fiquei imaginando a cena, uma macharada dentro do barco. Aos gritos, achando que fosse um fantasma, né? Imagina a cena, né? Os caras eram pescadores, eu imagino que devia ser gente grande, assim, tipo Alexandre. Levanta a mão aí, Alexandre. Fica em pé aí. Grita aí com medo de fantasma, Alexandre. Sabe? Agora imagina os caras assim, aos gritos, achando que Jesus fosse um fantasma, né? O pânico. Aí aconteceu tudo aquilo, Pedro foi lá com ele, andou sobre as águas, ficou com medo, foi afundando, Jesus levou ele, entrou, acabou tudo, se aquietou. E aí lá no capítulo, no versículo 51, eu acho que diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Por quê? Porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, presta atenção. Como é possível você não só ver um milagre, mas você ser agente de um milagre, porque os pães foram multiplicados através das mãos dos discípulos. Eram eles que iam entregando os pães e nada de acabar o pão de dentro do cesto, nada de acabar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e ainda sobrar. Eles foram responsáveis, eles foram ativos na existência desse milagre. E ainda assim, a palavra diz que eles não compreenderam o que tinha acontecido. Por quê? Porque os seus corações estavam endurecidos. E eu quero nessa noite falar para você que ainda não está entendendo o que nós estamos vivendo. Que ainda está olhando de longe. O que é isso que o pessoal fala tanto? Que história é essa que agora é um negócio de um milagre, de uma presença, de uma experiência, de mover, é dom para o lado, é dom para o outro, é cura para cá, é profecia para lá. O que é isso? O que está acontecendo? Que você não permita ficar observando, não se permita ficar de longe observando tudo. Tendo um coração endurecido, só olhando, só passando pano de longe, né? O que está acontecendo aí? Agora esse pessoal só quer ser o curador de todo mundo, né? Só quer saber de orar agora sim. Ninguém pode ter uma dor de cabeça, embora pode orar, eu quero orar. Né? Eu estava sentada aqui um dia, aí eu vi bem assim, né? Eu estava com uma enxaqueca. Aí eu levantei, quando eu levantei, já chegou um lá em cima. Pastor, eu quero orar para a senhora. Eu digo, não vou pregar não. Ele disse, não quero orar, eu já entendi. Tu percebeu que estou com dor de cabeça, né? Pode orar. Ora, que já diminuiu na hora. Pô, né? Ou seja, que história é essa? Agora a gente não pode sentir nada, que é todo mundo querendo orar, impor a mão, profetizar. Se você ainda não entendeu, queridos, eu te declaro que essa noite você vai ser tomado por uma revelação do céu. E tudo que você vai querer na sua vida é viver os milagres de Deus, amém? Quando a gente passa lá para o capítulo 8 de Marcos, vai acontecer uma nova multiplicação dos pães. Agora tem 7 pães e tem 4.000 pessoas. E Jesus, mais uma vez, faz a multiplicação dos pães. E os discípulos lá presentes, e os discípulos vendo tudo. Multiplicou, comeu milhares de pessoas, sobrou de novo. E aí acontece outras circunstâncias e mais tarde eles estão dentro do barco. E sabe o que acontece dentro do barco? Eles não levaram pão e eles não têm o que comer, porque eles tinham apenas um pão. E aí eles começam a murmurar, eu acho que
inventar um culpado, por que tu não pensou de trazer pão, por que não sei o quê, agora não trouxe pão, agora o que a gente vai comer, e começaram a ficar preocupados porque não tinha comida, né? Abre lá no 8, versículo 13, diz assim: e deixando-os tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olha, guardai-vos, Jesus observando aquela palhaçada, né? Diz assim, presta atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque a gente não trouxe pão, que essa história de fermento, porque não temos pão? E Jesus, conhecendo o que eles estavam dizendo, disse: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães e os 5.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E lhes disse: como ainda não entendeis? Já havia sido a segunda multiplicação, eles já haviam passado pelo segundo milagre de multiplicação dos pães. E no momento em que eles se viram sem comida, sem pão, eles começaram a se agoniar, e começaram a murmurar, e começaram a se preocupar. E o que o Jesus falou para eles: olha, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Fermento aqui, queridos, é um tipo, é uma figura de um tipo de uma influência maligna na mente. O fermento, ele é colocado na massa para fazer crescer, né? E aí você abafa, dá uma abafadinha ali na massa, né? Então, na dimensão natural, quando a massa vai ali para o forno, né? Só para ficar abafado, não precisa estar ligado, você deixa abafadinho ali, aquela massa cresce. Significa que quando a gente passa por momentos de pressão, de aperto, de pressão, o fermento que tem na nossa vida, ele vai aparecer, ele vai se mostrar quem é. E aqui Jesus fala então do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. O fermento de Herodes, a gente sabe que Herodes era judeu, mas vivia como se não fosse. O fermento de Herodes é basicamente um ateísmo prático. Pessoas contaminadas por esse fermento no seu modo de pensar, eles creem em Deus, eles creem na existência de Deus e muitas vezes até servem e acham que servem a Deus. Mas Deus está completamente fora, completamente excluído do seu dia a dia. Todos os seus problemas são resolvidos ou buscados, estão na dimensão do natural. A resolução de todos os problemas para essas pessoas está no nível natural. Eles pensam de si mesmos: eu sou responsável por mim mesmo. Eu conquisto baseado no meu esforço, baseado na minha vontade, baseado nas minhas qualidades, baseado naquilo que eu faço. Então, se eu tenho um problema de enfermidade, eu lido com isso exclusivamente com médicos e medicamentos. Se eu tenho problemas de relacionamentos, eu lido com isso exclusivamente com psicólogo, com ajuda, com terapia. Se eu tenho problemas financeiros, eu lido com isso exclusivamente, aumentando a minha carga horária de trabalho, economizando, fazendo alguma estratégia do mercado, mas nunca trazem Deus para o meio. São incapazes de achar que Deus pode se preocupar com a minha vida financeira, com os meus relacionamentos e com a minha enfermidade. Vivem como se Deus não existisse na praticidade das suas vidas. Eles acreditam em Deus, mas todos os seus problemas
são as soluções para todos os problemas, ele busca na esfera do natural. Nós temos também aqui o fermento dos fariseus. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E nós sabemos que o fermento dos fariseus é a religião. Os fariseus, eles conhecem um Deus na teoria, mas eles não conhecem na prática, na experiência. Eles sabem falar muitas coisas a respeito de Deus, mas eles não têm experiências com Deus. Lembra como a gente diz que a gente precisa renovar a nossa mente, ser transformados na nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes a gente se conforma em conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um conhecimento teórico a respeito disso. Eu conheço qual a vontade de Deus, mas eu não experimento isso na minha vida. Eu sei que ela é boa, mas para mim não é muito boa, né? Eu sei que ela é agradável, talvez um dia se torne agradável para mim, porque para mim ainda não é agradável, é muita santidade, é muita coisa e eu não consigo ainda viver tudo isso, mas eu sei, teoricamente, que isso é o melhor para a minha vida. Pessoas contaminadas com esse fermento, eles conhecem a forma, mas completamente destituída de poder. O fermento dos fariseus nos leva a dar explicações para tudo. Eles querem explicar tudo, mas não dá solução para nada, não resolve nada, só explica. Então eu imagino assim, se tivesse aqui um fariseu dentro desse barco, ele diz assim, sabe por que você esqueceu esse pão? É da vontade de Deus você não ter pão aqui. Porque você precisa entender como as pessoas que não têm comida se sentem. Deus está gerando compaixão na sua vida. Se um fariseu estivesse dentro desse barco, ele podia dizer assim, sabe por que não tem pão aqui, que você não esqueceu o pão? É de Deus, é da vontade de Deus, porque você tem que passar fome para aprender a adorar a Deus na essência, porque é muito fácil adorar a Deus de barriga cheia. Mas adorar a Deus de barriga vazia não é fácil, não, é só para quem é muito santo. Então tem que passar fome para ser um verdadeiro adorador. O fariseu ama dar explicações sobre aquilo que ele acha que deveria ser. Sabe, o pensamento farisaico, o pensamento aqui contaminado por esse fermento, ele tenta explicar uma realidade no natural, tenta espiritualizar uma realidade. Sabe, nós temos uma verdade explícita na Bíblia a respeito da nossa vida, a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que Deus conquistou na cruz para mim e para você. Muitas vezes porque nós vivemos num mundo quebrado, muitas vezes porque nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes porque nós temos um inimigo, essas realidades não são compatíveis. Mas o fariseu gosta de explicar essa realidade para que você se conforme a ela. Ao invés de você olhar para aquilo e dizer assim, eita, isso aqui não está correto não. Eu quero a minha vida num padrão do que a palavra de Deus fala. E lutar para que esse céu, que essa vontade perfeita de Deus que está no céu, se manifeste na sua vida. Mas o fariseu não. O pensamento fariseu, ele começa a dar explicações para toda a sua vida natural. Sempre com uma historinha por trás. Deus quis assim. Isso é de Deus. Deus tem alguma coisa com isso. Algum projeto Deus tem para tratar a sua vida. Mas te conforma e vive essa vidinha pequena, sabe? Sem experiência e sem manifestação de poder. Você já percebeu que o pensamento fariseu, ele te incentiva a orar. Mas ele não te incentiva a esperar a resposta dessa oração. Você já percebeu como a gente fica surpreso? A gente ainda fica surpreso com o milagre? Vem alguém aqui e a gente, ora aqui que está doente. Curou. Curou! Gente, curou! Olha, o menino foi curado. Por que a gente se surpreende? Por causa do fermento do fariseu. A gente ora, mas não espera que aquilo que a gente está orando aconteça.
É uma postura de orar porque tem que orar. Porque a gente é crente, está doente, então bora orar. Tem um irmão que está ali, Senhor, conforta a vida deles. E a gente já tem orações prontas para muita coisa. Mas se alguém liga e diz assim, gente, 7 horas da noite, 9 horas da noite, eu senti uma paz invadir o nosso coração. Meu Deus, foi na hora que a gente orou para que a pessoa fosse confortada. E aí a gente fica surpreso. Por quê? Porque a oração vira uma religião. A gente tem que orar. Mas a fé, queridos, a fé nos leva a esperar, a ter certeza daquilo que a gente espera. Porque a gente sabe para quem que a gente está orando e sabe baseado em que palavra nós estamos orando. Você já percebeu, por exemplo, assim, uma prova? Quem aqui já fez uma prova sabendo todo o conteúdo, chegou lá, e venceu 10, né? Eu sei que é, porque eu sei, eu estudei, eu sei. Chegou um 10. Quem que fica surpreso? Não fica, eu já sabia. Agora, se você faz uma prova baseada no chute e vem um 10, aí a surpresa, né? Radassa já fez uma prova assim, né, minha filha? Cheguei lá, tu não estudou, eu quero ver. Eu fui deixar ela no colégio, eu só quero ver essa nota, me aguarde, né? Aí a bichinha orou até em línguas nesse dia, eu acho. Quando veio um 10, né? Aí você fica surpreso, porque você faz uma prova no chute e tira um 10, é para ficar surpreso, queridos. Mas quando você faz uma prova que você estudou, que você sabe, você faz aquilo até de olho fechado, ninguém fica surpreso quando você tira um 10. Você está entendendo que o fermento dos fariseus é uma loteria, é uma roleta russa. A gente ora, talvez aconteça ou não. Talvez. E se acontecer, é uma surpresa maravilhosa. Se não, eu já estou acostumado. Eu já estou acostumado a orar e nada acontecer. Eu já estou acostumado a me relacionar com Deus na teoria, mas não ter essa prática, essa experiência de um Deus que está na minha vida, intervindo no meu dia a dia com as coisas simples da minha vida. Inclusive, sabe? E quando a gente aprende, querido, que Deus intervém e nos ajuda com as coisas mais simples da vida, sabe? Aí a gente não quer mais fazer nada, sem orar, sem pedir ajuda, sem pedir, porque a gente crê no sobrenatural se manifestando a todo momento, sabe? Até abrindo, eu não sei como, esses dias tá tudo louco, né? Tem vezes assim que eu vou orando buscar os meninos que com essa Djalma Batista desse jeito, tudo interditado, eu digo, meu Deus, abre esse mar vermelho, né? E eu só sei que eu vou e chego praticamente perto dos horários. Por quê? Porque, sabe, nós temos que entender que esse fermento aqui, ele tira a essência do Evangelho, do reino de Deus, da nossa experiência do sobrenatural. Uma vez, eu estava aqui ouvindo, muito tempo atrás, não era casada ainda, e aí veio uma missionária aqui, ela falou assim, olha, queridos, a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, mas eu quero dizer para vocês que não é assim não que acontece, porque eu vejo sim muito missionário passando fome. Gente, eu lembro que nesse dia eu fiquei tão arrasada, porque eu acreditava assim, no auge da minha caminhada nova, né, jovem com Deus, eu acreditava, meu Deus, a palavra de Deus que o justo não passa fome, nem que seja um ovo assim, vai chegar na casa dele de qualquer forma, nem que uma galinha vá lá e bote um ovo, eu não sei, mas eu tinha uma impressão dentro de mim, que de alguma forma Deus ia honrar essa palavra e o justo não passaria fome. Quando aquela mulher disse aquilo, eu digo, meu Deus, não é assim que acontece. Então a gente está à mercê de quê? De quem? Eu fiquei assim, e eu fiquei muito triste com aquela situação. Por quê? Porque, queridos, isso é um fermento maligno dos fariseus na nossa mente. Porque ao invés da gente dizer assim, essa realidade não está
conformada ao que a Bíblia diz. Então, se tem justo passando fome, isso não é para acontecer, porque o que a Bíblia diz é que o justo não vai mendigar o pão. Mas aí o fariseu começa a dar explicações para a realidade que está fora da palavra de Deus e nos ensina a viver uma vida baixa, uma vida natural. Sabe, uma vida à mercê das circunstâncias, à mercê do diabo, à mercê do mundo, à mercê do nosso pensamento natural. É isso que faz. E é por isso que Jesus, quando viu que aqueles discípulos, depois de ter experimentado 2 milagres daquele, estavam preocupados, porque não tinham levado pão para almoçar. Ele olhou para eles assim: olha, cuidado com o fermento de Herodes, que vive, vocês estão aqui vivendo como se eu não estivesse aqui. Vocês viram eu multiplicando 2 vezes o pão, mas vocês estão reagindo agora como se eu não estivesse aqui dentro do barco com vocês. Vocês andam comigo, eu sou mestre, mas na hora da dificuldade é como se eu não existisse. Vocês têm que se virar sozinho e ficam preocupados e ficam angustiados e ficam reclamando e ficam murmurando, como se eu não estivesse aqui. Cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês estão andando comigo, vocês estão tendo experiências de milagres comigo, mas o endurecimento do coração permite que vocês continuem andando no natural. Continuem andando e pensando no nível da terra, como as coisas acontecem aqui na terra. Só que o reino de Deus é do nível sobrenatural, é maior. O reino de Deus domina o natural, por isso ele está sobre. Aquilo que é natural tem que se curvar ao domínio do reino de Deus. Lá em Mateus 13, Deus fala de um outro tipo, Jesus fala de um outro tipo de fermento. Versículo 33, ele diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Nós temos que entender que se há um fermento de Herodes, que se há um fermento dos fariseus que contamina a nossa mente, que contribui para que a nossa mente não seja renovada, mas há também um fermento do reino de Deus que transforma o nosso modo de pensar. Quando Jesus estava ali no barco, queridos, ele não ficou do ponto de vista de um fariseu dizendo assim: por que vocês estão reclamando? É para vocês estarem em paz, é para vocês estarem agora adorando, vamos aproveitar esse momento maravilhoso de adorar a Deus com fome. Não! Ele estava instigando e esperando que os discípulos tivessem sido transformados e tivessem começado a pensar de uma forma diferente. Meu Deus, se Jesus multiplicou 5 pães, depois multiplicou de novo 7 para milhares de pessoas, como que ele não vai multiplicar um pão para 13 homens? Como que, sabe? Jesus estava esperando que ele se posicionasse diante daquele problema, que era o mesmo, falta de comida, o mesmo das outras 2 vezes, que os discípulos se posicionassem na esfera do sobrenatural. Milagre, é hora do milagre. Jesus não estava ali dando um discurso para eles se conformarem com a situação, não. Jesus os repreendeu por isso. Ele estava dizendo: vocês ainda não entenderam, vocês estão vendo, mas não estão percebendo. Será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Vocês não viram? Jesus fez eles responderem quanto que sobrou, quantos pães eu multipliquei, parece uma escolinha para criança. 2 mais 2 dá quanto? 4. 2 mais 4 dá quanto? 6. Jesus fez assim. Presta atenção, tinha quantos pães? Sobrou, multiplicou para quanto? Sobrou quanto? Tinha quantos pães? Não. Sobrou quanto?
Jesus estava tendo que ensinar como a criancinhas, porque eles não tiveram a capacidade de serem transformados pelo milagre que experimentaram. E Jesus os repreendeu, porque estava esperando que ele se comportasse de uma forma diferente. Eu acho que quando o dia que eles estivessem, meu Deus, só veio um pão. Eita, que agora vai ter milagre de novo, né? É hora para mais milagre. Jesus, bora lá de novo. Agora deixa a gente aprender sozinho. Como é que faz, né? Espera aí, não faz nada não. Deixa que a gente ora dessa vez. Chegou a hora do nosso treinamento. Só tá a gente aqui, chegou a hora da gente treinar. Vamos agradecer a Deus e sabe? Jesus olha para eles assim: vocês ainda não entenderam nada. Por que que vocês ainda estão com o coração endurecido? Queridos, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de milagres. Que você não seja encontrado nesse meio ainda com o coração endurecido. Ainda olhando e não vendo. Não entendendo. Não percebendo o ambiente que Deus está trazendo para cá. Nós estamos fazendo um treinamento, um discipulado na nossa linhagem. E a gente está pedindo para ler um livro. Um livro. Um livro que não é para mim. Um livro que é para mudar a vida de quem está lendo. E ainda assim, tem gente que não consegue. O coração é uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Não entendeu. Vem para cá, para esse lugar. Deus se manifesta aqui. Volta para casa. Nada muda. Vive no dia a dia. Nada muda. Hoje Jesus pergunta de você: você ainda não entendeu? É possível que todos esses meses, é possível que todas as experiências, que todas as células, que todos os cultos, que todas as palavras proféticas, que tudo que você tem visto e ouvido Deus fazer, ainda não desceu para o seu coração? É possível que ainda você tem resistência para viver o reino de Deus, para viver o sobrenatural de Deus nessa terra? Nós estamos em tempo, queridos, a palavra de Deus diz que o reino, ele é conquistado por esforço, por violência. E nós estamos vivendo um tempo que aquilo que a gente vê na nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ser violento na oração, até fazer com que essa realidade que está aqui em cima desça e se estabeleça na minha vida aqui embaixo. Jesus conquistou um reino para eu viver que não é só no céu não, é aqui nessa terra. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E é isso que eu e você estamos aqui nessa terra para dar continuidade. Então nada de estar dando explicações farisaicas para as situações. Aquilo que não está de acordo com a Bíblia precisa mudar. Ou muda, ou muda. Porque eu quero ver, eu quero olhar, eu quero ver. Eu quero ouvir, eu quero ser transformada. Eu quero que milagres não nos assustem mais. Posso ouvir o amém? Eu quero que a gente não esteja mais, a gente tenha que disputar o testemunho que a gente vai dar. Eu quero que nas células seja muito difícil escolher um testemunho. Sabe, nós estamos vivendo esse tempo. Eu quero dizer para você que eu quero e eu estou desesperada para aumentar o nível dos milagres nesse lugar. É o nosso tempo. É o tempo do fermento do reino de Deus dominar a nossa mente. É o tempo de nós olharmos para a nossa vida, para as circunstâncias e dizer, não está de acordo com o que a Bíblia diz. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Eu não vou dar explicações. Vai ter que mudar. E nós vamos criando uma cultura. E nós vamos sendo transformados. E nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Novamente.
transformados, porque nós vamos experimentar de uma forma maravilhosa a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Fique de pé.